Vamos abrir aí em Amós capítulo 3. Enquanto vocês estão abrindo aí, semana que vem, a partir de semana que vem, nos próximos 3 domingos, na verdade, eu não vou estar aqui na IBD, vou estar lá embaixo. Nós estamos com uma classe de pessoas que estão se preparando para o batismo. Nós vamos batizar 6 pessoas, e eu vou ter o meu tempo ali com elas. Então eu vou ficar 3 domingos ali com elas. Serginho já estava há uma semana, há um mês. Enfim, eu vou estar lá 3 domingos, e nesses 3 domingos em que eu estiver lá, Serginho vai estar aqui falando sobre escatologia. Vocês já ouviram em algum momento aí da vida de vocês sobre tribulação, sobre se Cristo vai reinar 1000 anos ou não aqui na terra? Já ouviu essa história de que Jesus vai... Pois dá uma confusão danada. Existem muitas correntes, então ele vai estar aqui nesses 3 domingos apresentando essas correntes que existem aí, enquanto eu estiver lá embaixo. Aí depois eu retorno e volto aqui para Amós. Vamos ler aí Amós 3, a partir do verso 9. Foi onde nós paramos na semana retrasada. Amós diz assim: Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei: Ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes tumultos no meio dela e os oprimidos dentro dela. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo surgirá e cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, junto com um canto do leito e um pedaço da cama. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir as transgressões de Israel, também punirei os altares de Betel, as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão destruídas, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. O que nós vimos até aqui? Deixa eu relembrar algumas coisas para a gente poder entender o que diz esse texto aí. O povo de Israel estava fazendo um monte de coisa errada, praticando coisas que não deviam, e nós vimos lá os motivos pelos quais Deus anunciou juízo, por causa de uma enorme quantidade de pecados que eles estavam cometendo. Nós vimos cada um deles, vimos o contexto no qual eles aparecem, e quando Amós fala dos pecados deles, eles dizem que aquilo não é pecado. Quando Amós fala então que Deus vai trazer juízo sobre esses pecados, eles não acreditam que Deus ia trazer juízo. Não acreditam por 2 motivos. Primeiro, porque outros profetas antes de Amós já tinham se levantado, tinham anunciado o juízo e não tinha acontecido nada.
Então eles disseram assim: você é só mais um profeta, já existiram outros que vieram antes de você, falaram a mesma coisa que você está falando e não aconteceu nada. Esse foi um motivo pelo qual eles não acreditaram que Deus ia trazer o juízo. O outro motivo foi porque eles acreditavam ser o povo escolhido de Deus. E de fato eram, mas diante dessa situação, eles disseram assim: Deus não vai fazer isso com a gente. Deus faz isso com os outros povos lá, mas com a gente não vai fazer. Então, entenderam, acreditaram que por ser o povo especial de Deus, eles estavam isentos do juízo de Deus. Juízo que Deus, nós vimos lá no capítulo 1, anunciou que iria trazer sobre as outras nações. E aí no capítulo 2, Deus diz assim: aquele juízo que eu acabei de anunciar, lá sobre as outras nações, vai vir sobre vocês também. E aí começa o capítulo 3, eles dizem assim: vai nada, Deus não vai fazer isso com a gente de jeito nenhum. Eles acreditaram, então, não levaram a sério, quando Amós anunciou que o juízo de Deus estava chegando. Então eles não acreditaram, ou então não compreenderam, que aliança não traz imunidade, e sim responsabilidade. Eles disseram: nós temos uma aliança com Deus, Deus não vai fazer isso com a gente. Então eles acreditaram que essa aliança trazia imunidade. Deus chama Amós e diz assim para o povo: fala para eles que não tem nada de imunidade, na verdade o que eles têm é responsabilidade. E esse argumento aí que eles estão levantando, de que eu não vou levar juízo, porque eles são meu povo, diga a eles que justamente porque eles são meu povo, é que eu estou na obrigação de trazer juízo sobre eles. Então, é essa a situação, é essa a circunstância aqui, onde nós nos deparamos com esse recado que Amós traz aqui. E aí Amós vai fazer o quê? Ele vai tentar, porque é isso que os profetas tentam fazer, que os pregadores tentam fazer, quando o povo não ouve, os pregadores, os profetas, eles usam de didática, de recursos, para levar o povo a entender ou a aceitar, a compreender aquilo que está sendo dito. E aí então, o que é dito aqui nesses versículos que nós lemos? Deus vira para Amós e diz assim: convida as nações vizinhas, chame ali as nações inimigas do meu povo, convide-as para vir até aqui em Israel, porque eu vou montar um tribunal aqui, um tribunal de julgamento do meu povo, e eu quero que essas nações testemunhem aquilo que eu vou fazer sobre o meu povo. É por isso, e aí eu peço que você olhe aí, a gente vai acompanhar no versículo por versículo. Olha o que diz aí no verso 9: fazei ouvir, Amós 3:9, fazei ouvir nos palácios de Asdod. Asdod é uma das 5 principais cidades dos filisteus. Asdod, ali em Asdod existia o centro do culto a uma divindade chamada de Dagon. Dagon era um deus filisteu, chamado de Deus Peixe, que era muito venerada por esse povo aqui. Era talvez a principal divindade dos filisteus. E o culto maior a essa divindade acontecia nessa cidade de Asdod. Quem conhece, acho que vocês conhecem, né? Vocês sabem disso, que
um dos inimigos históricos de Israel eram os filisteus, um povo ímpio, pagão, idólatra, imoral, extremamente violento. E se você observar aí, peço que você olhe aí, no capítulo 1, dos versos 6 a 8, Amós anuncia o juízo de Deus sobre os filisteus. E agora, no capítulo 3, ele chama os filisteus a serem testemunhas contra aquilo que Deus vai fazer contra o seu próprio povo. Então ele diz assim: fazei ouvir isto nos palácios de Asdod. Não só os filisteus, mas Deus chama como testemunho um outro povo. Olha o que diz aí o verso 9. E também onde? Nos palácios da terra do Egito. Vocês se lembram que o Egito foi a terra onde Israel ficou cativa durante mais de 4 séculos, 430 anos. Os israelitas ficam, como escravos ali. E assim como os filisteus, Israel também era o Egito também era uma nação idólatra, ímpia, cheia de pecados que desafiavam ao Senhor. E durante muito tempo, os egípcios eles foram símbolo dessa opressão aos israelitas. Foram inimigos de Israel ao longo de muito tempo. Então, o que está acontecendo aqui? O povo de Israel fala assim: esse negócio aí que o profeta está falando, que Deus vai trazer juízo, vai nada. Aí Deus diz: vocês estão achando que eu não vou mandar juízo sobre vocês, porque outros profetas já anunciaram e não aconteceu nada? E aqui um parêntese: nós já tratamos isso e vimos que esses anúncios que os profetas fizeram e ainda não tinha acontecido nada, foi o tempo da misericórdia de Deus. Foi Deus dando tempo para o povo se arrepender, igual Ele faz com a gente. A gente está em pecado, Deus usa vários instrumentos para nos advertir, antes de trazer juízo, caso a gente não se arrependa. Então Deus vira e fala assim: vocês estão achando que eu não vou trazer juízo? Porque outros profetas anunciaram e ainda não aconteceu nada, e porque vocês são o meu povo? Pois bem, a situação é a seguinte: Amós, chama os filisteus, chama os egípcios para eles virem aqui e presenciarem o que vai acontecer. Amós convida essas duas nações para que elas venham à terra de Israel. E é curioso como que Amós retrata essa cena. Olha aí no verso 9. Ele diz assim: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. Lembra que Amós, ele é profeta do sul, profetizando no reino do norte. E Samaria é a capital do reino do norte. E Samaria, ela foi construída num monte muito alto. E esse monte onde Samaria estava construída, ela era cercada, esse monte era cercado de vários outros montes. Ou seja, a localização de Samaria era como se fosse um anfiteatro natural. Então estão todos ali na arquibancada, olhando o que está acontecendo lá no centro. Era exatamente assim a geografia. Samaria está no centro, cercada de vários montes, e Deus então diz assim: chame os filisteus e os egípcios para que eles fiquem nesses montes, vendo o que eu vou fazer. Venham, se sentem aqui ao redor de Samaria,
E a partir dessa visão privilegiada que vocês estão tendo, olhem aqui para dentro e vejam o que está acontecendo aqui e observem o motivo pelo qual eu vou destruir essa terra aqui. Então, o que Amós está dizendo aqui é que Deus vai convidar as nações inimigas de Israel para que elas sejam testemunhas daquilo que Deus vai fazer contra o seu povo. Então você imagine se Deus convidasse os ateus, os agnósticos, os céticos, os representantes de religiões pagãs, e dissesse assim: vem aqui ver o que eu vou fazer com a igreja cristã. Todos vocês se juntem aí, e por causa de toda obscenidade, imoralidade, corrupção que existe dentro da igreja cristã, fiquem observando o que eu vou fazer com ela. É como se Deus hoje chamasse esses grupos para ver o juízo que Ele trará sobre a igreja por causa dos pecados da igreja. Então é basicamente isso. E foi exatamente o que Deus fez. E aí, na continuação do texto, Deus vai denunciar 3 coisas que aquelas nações deveriam ver como testemunhas. Primeiro, está aí, ainda no verso 9. Ele diz assim: vede que grande alvoroço há no meio dela, e como são oprimidos dentro dela. A gente já trabalhou essa ideia aqui. Amós está se referindo aqui às opressões e tumultos causados pelos príncipes e poderosos da cidade. Nós já tratamos isso aqui lá no capítulo 2. Os impostos injustos, a imposição, os saques, a opressão que aqueles homens que estavam na liderança ali do povo, os juízes, faziam àqueles que eram menos favorecidos, o enriquecimento desses homens em cima dos pobres, tudo isso nós tratamos nas aulas anteriores. Então Deus diz assim: o primeiro motivo Deus está denunciando 3 coisas aqui que seria testemunhado contra o povo. Segundo, verso 10, olha aí: não sabem fazer o que é reto. Ou seja, eles não conseguem, nós também vimos isso, fazer nada com honestidade. Os negócios do povo sempre eram ilícitos. Nós vimos que os juízes, quando julgavam o povo, torciam o direito para beneficiar quem tinha condição de suborná-los. Quem tinha dinheiro para pagar o juiz era beneficiado, o pobre era sempre posto de lado, a causa do pobre nunca era julgada. Então Deus diz assim: tudo que acontece dentro da cidade está torto, errado, porque Israel não sabe fazer aquilo que é certo. Eu não vou me deter nessas ideias aqui, porque a gente já trabalhou cada uma delas. E a terceira coisa que os inimigos deveriam observar como testemunhas é que lá em Israel, olha aí, verso 10, entesouram nos seus palácios a violência e a destruição. Então Amós relembra aquilo que ele falou no capítulo 2, de que os palácios de Samaria, eles estavam repletos de riqueza que eram ou foram obtidas de forma ilícita. Bens que tinham sido roubados, propriedades que eram fruto de saque, riqueza obtida por meio de muita violência. Então essa é a cena aqui. Os egípcios viriam, os filisteus viriam, se assentariam ali
ao redor dos montes de Samaria e iriam observar que todas essas atrocidades e impiedades estavam acontecendo dentro do Reino do Norte, lá dentro de Samaria. E Deus diz assim: testemunhem, observem o que está acontecendo aqui. Olha o que ele diz aí no verso 11: portanto, assim diz o Senhor, um inimigo surgirá e cercará a sua terra, derrubará a sua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. A história mostra que 50 anos depois da profecia de Amós, o império assírio que estava sendo levantado na época, foi usado por Deus para destruir o reino do norte. Como nós vimos, os assírios eles vão lutar contra os egípcios. E quando eles estão levando o exército deles até o Egito, todas as cidades que estão entre a Síria e o Egito são destruídas pelos assírios. Quem que estava nesse meio? Israel. Então, 50 anos depois da profecia de Amós, isso que está sendo proferido aqui acontece. E Amós diz que os assírios iam fazer 3 coisas: cercaria a terra, derrubaria as fortalezas e roubariam as riquezas. E aí, Amós diz que o castigo ia ser tão devastador que poucos iriam sobreviver. E aí, para falar desses poucos que sobrevivem, Amós, mais uma vez, ele usa uma metáfora. Quem está acompanhando aqui a nossa série de estudos no livro de Amós sabe que Amós usa corriqueiramente várias metáforas, e tem uma que é a favorita dele, que é a metáfora do leão. E é a metáfora que ele utiliza aqui. Naquela época, e Amós era um pastor, naquela época os pastores que tomavam conta lá do rebanho, eles respondiam com seus próprios recursos, caso perdessem uma ovelha, ou mais de uma ovelha, ou a quantidade de ovelhas. Então, se estivesse faltando uma ovelha no rebanho, eles tinham que tirar do próprio bolso e pagar por aquela ovelha. Mas, se por acaso tivesse um leão lá, que viesse atacar a ovelha, e o pastor falou: ó, eu perdi essa ovelha, não foi por descuido meu, não foi porque eu estava olhando o Instagram e eu não vi a ovelha fugir e perdi, não foi por isso, foi porque o leão atacou a ovelha. Então, o que tinha que acontecer se ele perdeu uma ovelha devorada pelo leão? O pastor, ele tinha que ir até o leão e apanhar o quê? A prova de que a ovelha foi destruída. Um pedaço da perna, um pedaço lá da cabeça, sei lá, o que for. Alguma coisa que sobrasse ali da ovelha. E é exatamente isso que Amós está dizendo aqui. Olha aí no verso 12. Como o pastor livra da boca do leão 2 pernas ou um pedacinho da orelha. Então era isso que o pastor tinha que levar como prova de que o rebanho foi atacado por um animal, no caso aqui por um leão, e ele tinha que pegar um pedacinho lá daquela orelha, um pedacinho daquela perna, aquilo que sobrou, e levar para o dono das ovelhas e está aqui, não foi que eu não tive preocupação de olhar, foi porque um animal atacou. Então Deus está dizendo assim: os assírios vão vir e vão destruir tudo, e o que vai sobrar de Israel é um pedacinho da orelha. O que vai sobrar de Israel é um pouquinho só de gente, porque o leão, a Assíria, vai vir e vai destruir tudo. A invasão assíria representa esse leão que vem sobre o reino do norte para destruir tudo.
e aqueles que sobrarem vão levar para o cativeiro um pé de cama e a fronha do travesseiro, porque tudo mais vai ser destruído. É o que Amós diz aí no verso 12. E aí, Deus aproveita o contexto, Deus aproveita ali a situação, para castigar o povo, não apenas pelos crimes, pelos pecados sociais que eles estavam praticando. Porque, como nós acabamos de ver, Deus disse assim, eu vou trazer juízo porque você oprime o pobre, porque você não faz nada certo. Aí Deus diz assim, eu vou aproveitar que eu estou trazendo juízo sobre esses pecados e vou trazer juízo também por causa da idolatria. Não só por causa dos pecados de ordem social, enriquecimento ilícito, opressão aos pobres, perverter a justiça, mas eu também trarei juízo, porque vocês se desviaram dos meus caminhos e entraram por caminhos de idolatria. Vê se não é isso que é dito aí no verso 14. No dia em que eu punir as transgressões de Israel, aquelas sociais, também punirei os altares de Betel. É como se Deus dissesse assim, vou combater os pecados sociais, mas também vou combater a idolatria. E quando isso acontecer, olha o que ele diz aí, vocês não vão ter nem onde pedir socorro. Olha o que diz a parte final do verso 14. Porque as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Deus está dizendo assim, não vai haver mais possibilidade de pedir perdão. Aqui é o fim. E aí ele encerra, verso 15, dizendo, derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Eu acho isso aqui muito interessante, porque o que Amós está dizendo aqui, é que o pecado tem localização geográfica. Observa só o que nós fizemos até aqui, o que nós lemos até aqui. Deus está dizendo que vai punir Israel. E aí, primeiro, ele chama a atenção para a cidade de Samaria, símbolo da iniquidade. É lá em Samaria que acontecem as coisas erradas. Depois, verso 14, ele diz que vai destruir os altares de Betel, que era símbolo da idolatria, lá dentro de Samaria. E mais adiante ele diz, eu vou destruir as mansões de vocês, aquelas que nós já vimos no passado, essas mansões era símbolo daquela opulência. Lembra lá das vacas de Bazã, como Amós chama as mulheres ricas da sociedade ali de Israel? Então essas mansões das camas de marfim era símbolo de opulência, símbolo da riqueza, da insensibilidade do povo com os pobres. Então Amós fala de Samaria, Amós fala de Betel, Amós fala das casas. Amós fala que o pecado ele tem localização geográfica. O mesmo acontece hoje, não é? Onde que ocorre o seu pecado? Numa sala? Num quarto? Numa casa? De frente para uma tela? Amós está dizendo assim, o pecado
tem localização geográfica. Num terreno, numa cidade, dentro de um carro. Cuidado, porque o que Amós está dizendo aqui, apenas como porta-voz de Deus, Deus diz assim: eu vou derrubar a casa de inverno junto com a casa de verão. Deus está dizendo assim: o lugar onde você comete o seu pecado, eu vou destruir. Então, eu sei, você sabe, e nós sabemos porque nós somos humanos pecadores. Os nossos pecados acontecem em algum lugar. Amós está dizendo que o pecado tem localização geográfica. E Amós está dizendo assim: eu vou destruir isso. Fala, Mônica. O final do verso 14, que quando o Senhor fala que vai chegar o tempo em que não vai ter mais como pedir perdão, é ressaltado no Provérbio 29, versículo 1, né? Que fala que quem persiste no erro depois de repreendido diversas vezes será destruído de repente sem que haja cura. É isso mesmo, né? O tempo que Deus dá para que nos arrependamos dos nossos pecados, e a gente vai ignorando, e pode ser que a hora que Ele vier, já não tenha mais possibilidade, né, de... Assim, não é nem que... Foi o que a gente tratou umas 2 semanas atrás sobre juízo e castigo, né? Não é que Deus não nos perdoa, só que as consequências ficam ali. Então a gente fez algo que não deveríamos ter feito ao longo de muito tempo, e Deus foi falando assim: rapaz, não faz isso. Deus foi dizendo: moça, não se envolva com isso. E a gente não foi dando ouvidos. Depois o negócio, né, entorna. Deus perdoa mediante arrependimento? Claro que perdoa. Só que, em algumas situações, a gente vai carregar sequelas para o resto da vida. Não tem jeito. Não significa que Deus não perdoou, significa que você está colhendo as consequências de meses, anos de escolhas erradas. Então, uma questão muito intrigante, na verdade, não é nem interessante, mas intrigante, não pode passar despercebido aqui. Por que Deus faz questão de trazer esses inimigos de Israel para presenciar um caso de disciplina doméstica? Porque se é uma situação entre Deus e o seu povo, não tinha que ficar entre Deus e o povo. Por que Deus chama as nações vizinhas, os inimigos, e diz assim: vem aqui que eu quero que vocês vejam o que eu vou fazer? Primeiro, porque aquelas nações iam ficar surpresas. Embora elas fossem pagãs, o que estava acontecendo em Israel e o que Deus ia fazer com Israel estava para muito além daquilo que eles podiam imaginar. E esse povo, esses povos vizinhos, eles eram muito menos culpados diante de Deus do que Israel, se nós considerarmos o fato de que a nação de Israel estava pecando contra a luz. Esses povos vizinhos eram menos culpados se nós levarmos em conta o fato de que Israel estava pecando contra a revelação especial de Deus, porque Israel conhecia a verdade,
Israel tinha a lei de Deus, Israel teve profetas, né, como Moisés e tantos outros, que foram instruindo a nação ao longo do tempo. A nação de Israel conhecia todas as normas e ainda assim oprimia o pobre, oprimia a viúva, não acudia o necessitado. A nação de Israel sabia de todos os estatutos de Deus e ainda assim desrespeitava todos eles. A nação de Israel, diferentemente das outras nações, tinham leis que foram dadas por Deus, leis justas, boas, verdadeiras. Eles sabiam de tudo aquilo, os pagãos não. Então Israel era muito mais culpado diante de Deus do que aqueles povos que estavam ali iam testemunhar o juízo de Deus. Então era para que esses povos ficassem surpresos mesmo. Mas não só isso. Por que Deus fazia questão de trazer os inimigos do povo para assistir esse episódio ali de disciplina doméstica? Porque Deus precisava resguardar a sua honra. As nações vizinhas sabiam que Israel era o povo de Deus. As nações vizinhas sabiam que Yahvé foi o Deus que tirou os israelitas lá do Egito, mediante muitos milagres. Sabiam que Deus, com poder, com autoridade, por intermédio de Moisés, fez o que fez no Egito. Então, que Deus fraco seria esse, que deixaria a Assíria desfazer tudo aquilo que ele fez? Que Deus fraco seria esse, que permitiria a Assíria destruir tudo aquilo que ao longo de décadas Deus foi construindo junto com o povo? Que Deus fraco seria esse que permitiria a Assíria destruir o seu povo? Deus deu a terra aos israelitas, mas aí vem os assírios e tomam essa terra. Como pode ser isso? E como nós já aprendemos aqui, na antiguidade, as guerras entre os povos tinham como pano de fundo guerra entre deuses. Era o Deus daquele povo lutando contra a divindade daquele outro povo. Então, o que na verdade está em jogo aqui é a reputação de Deus. O que acontece com o povo de Deus acontece ou respinga, reflete nele. E se eles perdessem a terra, aquilo seria um sinal de que os deuses assírios eram mais fortes e eram mais poderosos que o Deus de Israel. Então, quando Deus chama as nações para assistir o que vai acontecer dentro de Israel, Deus está dizendo assim: eu vou dizer para vocês, vou explicar para vocês o motivo da Assíria vir aqui e destruir esse povo. Não é porque os deuses assírios são mais poderosos do que eu. Porque, na verdade, os deuses assírios, eles nem existem. Os assírios vão passar aqui e destruir Israel, porque eu estou trazendo eles aqui. Eu estou anunciando isso 50 anos antes. Eu estou trazendo os assírios aqui porque eu quero julgar o meu povo e vou usá-los como meus instrumentos. E é exatamente isso que Deus fala sobre os reis assírios e reis de outras nações. Ele chama esses reis de servos dele. Então, Deus está chamando essas nações como testemunhas para uma disciplina doméstica, para dizer assim, eu é que estou usando esse povo inimigo para disciplinar o meu povo rebelde.
Então é por isso que Deus chama as nações, porque o que está em jogo é o nome e a reputação dele. Terceiro motivo, por que Deus fazia questão de trazer os inimigos do seu povo para assistir um episódio de disciplina doméstica? Porque aquilo que Deus ia fazer com o povo, com o seu povo, serviria de exemplo para as outras nações. É como se Deus estivesse dizendo assim: se eu estou fazendo isso com os meus filhos, você não imagina o que eu vou fazer com você, que não é o meu filho. Se eu estou fazendo isso porque os meus filhos transgrediram, imagina o que eu não vou fazer com vocês que não me obedecem. Se o crente se comporta como descrente, ele vai ser castigado do mesmo jeito que o descrente. Se eu castigo até o crente, imagine o que vai acontecer com o descrente no dia do juízo. Então, essa é a mensagem do capítulo 3. É isso que Amós está descrevendo aqui. E aí eu quero caminhar para o fim, fazendo algumas aplicações aqui para as nossas vidas. Primeiro, as igrejas, elas podem chegar a um estado de corrupção e desvio tão grande que ela acaba se tornando pior que o mundo. Eu tenho certeza que você já ouviu, ou quem sabe não foi você mesmo em algum momento da sua vida que falou aquela frase assim: igreja, o pessoal que está lá é pior do que quem está aqui fora. Não é? Por que eu vou na igreja? Os crentes são piores do que o pessoal do mundo. É mentira isso? Não é. Você pega a história da igreja e você vai ver que existem períodos na história da igreja. E talvez não precisa ser na história da igreja, pode ser no presente. A cristandade, ela se afastou de tal maneira dos caminhos de Deus, que ela se tornou mais corrompida que o próprio mundo. É impressionante. Coisas que acontecem dentro da igreja, que são tão bizarras, tão inacreditáveis, que nem do lado de fora da igreja acontece. E isso tudo, assim como aconteceu lá com Israel, para a vergonha do povo de Deus. E aí, cabe a cada um de nós pensar em nós mesmos. Qual é o testemunho que eu estou dando para o meu colega de serviço, para o meu vizinho, para o meu amigo, para o não crente que faz parte da minha casa, da minha família? É uma exortação a cada um de nós. Segundo, Deus usa o mesmo método para corrigir a igreja ainda hoje. Não poucas vezes Deus expõe a sujeira que existe em algumas igrejas que levam o nome dele. E aquela sujeira vai parar na mídia, vai parar nas redes sociais, vai parar em alguns jornais. Escândalos de ordem sexual, escândalos de ordem financeira, dentro das igrejas. E a gente pensa assim: por que Deus não abafa isso? Por que Deus não oculta isso? Porque em vários momentos na Bíblia nós vemos que quando a igreja se torna pior que o mundo, Deus expõe as vergonhas da igreja.
assim como aconteceu ao longo da história com o seu povo, Deus continua fazendo hoje. Terceiro, nós que nos chamamos filhos de Deus, nós que estamos aqui todo domingo, nós que abrimos o texto bíblico e estudamos, nós que lemos livros teológicos, nós cristãos temos uma responsabilidade muito maior do que aqueles que não são cristãos. Então vocês não tenham dúvidas, nós somos sim muito mais responsáveis. Mateus 7, quanto mais luz, maior a condenação. Isso é muito sério. E é vergonhoso quando nós somos acusados de opressão, de materialismo, de avareza e de tantas outras coisas. Quarto, e por fim, tudo isso aqui nos mostra o quanto Jesus precisou ser humilhado, envergonhado na cruz. A gente às vezes não lembra dessa tela, ou dessa forma de olhar. Mas Isaías 53 nos fala que Jesus foi humilhado, passou vergonha. Aquela cena dos soldados humilhando Jesus é vergonhosa. Eles pegam uma coroa, eles criam uma coroa de espinhos e colocam na cabeça dele para quê? Para zombar dele, ridicularizá-lo. Pegam lá um caniço quebrável, colocam na mão dele para ridicularizar, porque ele se dizia rei dos judeus, um caniço quebrável, ou seja, o seu reino é fraco. Botam na mão dele, arrumam lá um manto caríssimo e colocam nele, fazem de Jesus o quê? Um rei palhaço ali do festival deles. Batem nele com caniço, cospem nele, xingam. Então, às vezes, a gente não lembra da vergonha que Jesus passou. Uma vergonha pública. Por quê? Porque Ele estava ali nos representando, levando sobre Ele as nossas vergonhas. Aquelas coisas que nós fizemos de ridículo, de miséria, de coisas, Ele levou sobre Ele. Então Ele foi exposto à vergonha exatamente por nossa culpa. São as nossas coisas feias, né? Os nossos pecados. E aí eu quero encerrar com alguns questionamentos. Vou só questionar e deixar você responder para você mesmo. Na história aqui, Deus chamou os filisteus e os egípcios para testemunhar o que ia acontecer ali com Samaria e para ver o porquê que ele ia trazer juízo, por causa das coisas erradas que estavam acontecendo ali. Eu pergunto para você, se Deus chamasse o seu vizinho de porta, do lado da sua casa, seus vizinhos ali da sua rua, se Deus chamasse os seus vizinhos para testemunhar contra você, o que os seus vizinhos iam dizer sobre você? Esse cara que mora aí,
Você tem que ver como que ele grita com a mulher. Essa mulher que mora aí, você tem que ver os xingamentos que eu ouço dela junto para os filhos, dela com os maridos. Você tem que ver o quebra-pau que sai aí, ó. O que os nossos vizinhos diriam sobre nós das nossas reuniões de condomínio? Se Deus chamasse alguém para testemunhar contra a gente, será que eles diriam que você é um inadimplente? Como que fica um inadimplente cristão? Que testemunho que ele está dando? Ou então, cara, você tem que ver como ele chega aqui, embriagado, tombando, bateu aqui em casa, na campainha daqui em casa, achando que era a casa dele, de tão... Se Deus resolvesse chamar os nossos amigos da universidade, aqui tem pouca gente de universidade, né? A galera está viajando. Às vezes o nosso colega de trabalho, então. Mas os jovens, antes de falar dos colegas de trabalho, os jovens que estão nas universidades, cola na prova. Já pensou? Olha o testemunho. Fala palavrão à vontade. Mentiroso. Olha, tem que ver. Mentiroso. Se Deus chamasse os nossos amigos lá de serviço, todo dia com a gente ali, o que será que eles diriam da gente? Chega atrasado, preguiçoso, vive dando jeitinho aqui e ali, olha para onde não deve olhar. Será que os nossos amigos não percebem onde nós colocamos os nossos olhares? Se Deus resolvesse chamar os nossos chefes, o que será que os chefes falariam a nosso respeito? Honesto, íntegro, trabalhador? Ou será que falaria, só não mando embora porque é emprego público, se dependesse de mim, ou então, o próximo a ser mandado embora é ele, porque eu não aguento mais. E se fosse o contrário, se Deus chamasse como testemunha os nossos subordinados, alguns aqui podem ter subordinados. Meu patrão vive me oprimindo, é alguém que não paga em dia, só paga atrasado, é alguém que trata a gente mal, fala com uma arrogância enorme. Irmãos, são perguntas que nós precisamos responder, não para o outro, para nós mesmos e depois para Deus. São perguntas importantes, sérias. O texto de Amós 3 nos convida a pensarmos sobre isso, a sondarmos o nosso coração. Porque o que Amós está dizendo aqui é que Deus nos expõe à vergonha pública diante daqueles que nos odeiam. Deus parece que em algum momento Ele pode nos colocar ali sem filtros diante daqueles que zombam de nós. E quando nós somos exortados, como estamos sendo agora,
como temos sido ao longo do tempo, quando nós somos exortados e rejeitamos a palavra de Deus, rejeitamos os caminhos que Deus nos orientou trilhar, uma hora parece que é isso que vai acontecer. Então, que Deus tenha piedade de nós e nos dê o quê? Oportunidade de arrependimento. Que ainda seja, na sua vida, o tempo da oportunidade do arrependimento. Que ainda seja na sua vida o tempo de Amós. Porque no tempo de Amós, faltava ainda 5 décadas para o juízo de Deus chegar. E que esse arrependimento venha antes de você ser envergonhado. Que esse arrependimento venha a tempo de você mudar a sua postura, para que a sua postura não traga desonra ao nome de Deus, para que aquilo que você faz não traga mancha para o reino de Deus, para o nome de Deus. Então é algo que a gente precisa pensar, é algo que a gente precisa, além de pensar, clamar ao Senhor para que Ele nos ajude e não nos deixe continuar vivendo, vidas que desonram o nome dEle, que denigrem o reino de Deus aqui na terra. Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Oi? É verdade. Vamos orar então. Queria, mas que, assim, obrigada, Mônica, que ele iria executar, a Síria iria executar o que ele queria, a vara do meu furor, mas que também depois ele iria castigar a Síria por aquilo que ela fez com o povo dele. Algo assim? A gente já trabalhou isso aqui, mas vamos falar mais um pouco lá na frente. A Amós vai falar sobre isso também. Dizer que Deus fica bravo também com quem maltrata o seu povo. Embora Ele use. São os mistérios. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que temos pecado contra o Senhor, reconhecemos que temos as nossas atitudes que envergonham o Teu nome, reconhecemos que temos feito muitas coisas que não deveríamos fazer. Por outro lado, não temos feito muitas coisas que deveríamos fazer. E então nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos as nossas iniquidades. Pedimos que o Senhor nos mostre a tempo de nos arrependermos. Pedimos que o Senhor não nos deixe chegar na 4ª transgressão. Pedimos que o Senhor não permita que cheguemos a um ponto em que não haja mais cura. Pedimos que o Senhor nos desperte antes de consequências irreversíveis.
Que assim seja, ó Deus, na minha vida, na vida aqui dos meus irmãos e irmãs. Agradecemos o privilégio de termos a Tua palavra que nos exorta, que nos admoesta, que abre os nossos olhos para não continuarmos trilhando por caminhos que desonram o Teu nome. Que o Senhor então possa aplicar a Tua palavra às nossas vidas e que ela se faça presente nas nossas casas, nos nossos quartos, nas nossas salas domésticas, de trabalho, de estudo. Ó Deus, que a Tua palavra possa nos acompanhar, sendo luz para os nossos caminhos, e que ela nos guarde de tropeçarmos. E, ó Deus, se há entre nós aqueles que são filhos Teus, filhas do Senhor, que já tropeçaram, que o Senhor os levante, que o Senhor use a Tua palavra para trazer arrependimento, mudança de vida. É a nossa oração. E ainda, queremos encerrar louvando a Jesus Cristo, que levou sobre si não só a nossa culpa, a nossa dor, mas também as nossas vergonhas. A Jesus seja o nosso louvor, a nossa gratidão, hoje e para todo sempre. Amém. Bom domingo, à noite a gente está aqui, 19h30.